Aleluia. Glória a Deus, queridos. Bom, amados, antes da gente iniciar, eu mandei um recado agora no final de tarde a respeito da Piaçava. Quem recebeu o recado? Quem ouviu? Um grande grupo conseguiu ouvir, né? Bênção. Nós temos uma casa lá, e do lado dessa casa, acho que é 2, 3 casas para o lado, pegou fogo na casa, em 2 casas. Simplesmente a criança pôs fogo lá, de 5 anos, num colchão, e não teve mais como fazer nada. Então queimou tudo que você possa imaginar. Eles só ficaram assistindo queimar. Então eles perderam absolutamente tudo, né? Uma das famílias, uma das casas conseguiu se realocar lá para poder reconstruir. A outra família, nós cedemos a nossa casa para que eles possam ficar lá. Amém? Então eles estão lá. Porém, a gente tem aqui um pedido. Eles perderam tudo que você possa imaginar. Só estão com a roupa do corpo. E as crianças que fazem parte dessas famílias são 5 crianças. 3 delas acho que são gêmeas, né? O mozinho, depois me corrige se eu estiver errado. E eles estão frequentando lá nosso trabalho de sábado. Então, na quarta-feira, irmão, o mozinho vai lá para a gente poder dar uma olhada na situação, conversar com eles. E se você quiser fazer algum tipo de doação, qualquer tipo de doação, eu vou pedir para que você fale com o mozinho no final do culto, para a gente poder organizar uma forma de nós enviarmos essa doação para lá. Aí não importa, é com você, desde roupa para criança, roupa para adulto, para família, né? E brinquedo, qualquer coisa. Vamos tentar reposicionar essa família, né? Eles vão fazer doação de blocos lá, vão reerguer a casa deles lá. Amém? E vai dar tudo certo. Glória a Deus. Alguém não conhece o mozinho? Eita, dava um bom vereador, ó. Que maravilha, hein, mozinho? Então, amado, você procura o mozinho lá no final do culto, para a gente poder estar fazendo a nossa parte como igreja, principalmente fora. Amém, querido? Glória a Deus. Nós tivemos aí um final de semana abençoado. Eu sei que tem um vídeo aí, mas nós vamos deixar para o final, né? Onde teve, na sexta-feira teve a grande família, né? Não é nem pequena família, né? Mas a pequena família dos jovens, as 3 pequenas famílias foram lá para Poticabana, fizeram lá uns estudos lá, e tiveram um tempo lá de consagração, de adoração, e foi muito bom, né? E no sábado ontem a gente teve aqui um louvorzão, depois a gente teve um karaokê surpreendente, depois eles ficaram aqui de madrugada, eu saí daqui, era quase 3 da manhã, jogando videogame, conversando, foi um tempo de bênção. Eu sei que acho que eram 10 para as 7 da manhã, a Marina estava me avisando, estava saindo daqui. Então, glória a Deus pela vida dos jovens, todos aqueles que organizavam, e o povo que ficou aqui adorando a Deus, né? Estou vendo aqui o Fábio, já gravei o nome dele. Nós tivemos ontem 3 campeões aqui, né? No karaokê, que acabou se dissipando aí, né? Foi o Fábio, a Carol, que eu não sei se ela está aqui, e pasmem, o Bruno. Mas certo que nós não demos um jeito de dar 10 para ele, que nós combinamos, mas tudo bem, né? A Carol está aí? Tá não? Então foi muito bom, né? Fábio ontem venceu. Depois tem um vídeo aí para a gente estar mostrando. Glória a Jesus. Quem está aqui pela primeira vez? Primeira vez, vim visitar. Dá um tchau assim para mim, ó, com a mão bem alta assim, ó. Já que você deu o braço, agora eu vou pedir para você ficar de pé. Pode ser? Eu gostaria de conhecer vocês. Amém? Pessoal do Olho Vivo, por favor. Para nós é uma alegria poder recebê-los aqui, viu? Deus abençoe vocês, a casa de vocês. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Um bom convite fizeram, e que Deus possa falar no coração de vocês nessa noite. Que Deus ministre na vida de vocês. Para nós como igreja é uma alegria poder recebê-los aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Então, antes de você sentar, calma, não senta ainda não. Nós precisamos visualizar você.
Aí depois você entrega esse papelzinho picotado para esses irmãos do Olho Vivo aí, para a gente depois estar orando por vocês, abençoando a vida de vocês, tá certo? Agora eu pedi para a igreja receber esses amados com pelo menos 42 abraços em cada um. Então você sinta-se desafiado a sair do seu lugar e dar um abraço aí nos nossos visitantes. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amado? Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 13. Aí depois, se alguém puder trazer um copo aqui com água para mim, por favor. Consegue colocar aqui para mim, Marcos? Isso, 13, versículo 4. Do 4 em diante, do 4 ao 7. Hoje eu não consegui passar ali os textos para eles deixarem adiantado. Amém. Pensando em algumas coisas daquilo que nos importa, nos interessa, hoje a gente começa uma série de provavelmente 3 palavras, né? Eu acho que eu já escrevi quase 2 aqui hoje, mas devemos chegar a 3, ou então vamos tentar resumir em 2. E a gente tem procurado ministrar sempre um assunto que ele leve muito mais que uma semana, porque um assunto, quando você ministra uma única vez e você não reforça ele fica espaçado, né? Então é necessário que você trabalhe isso, que nós vamos passar aí 2 semanas no mínimo pensando sobre isso, né? Pensando sobre a nossa convocação, aquilo que Deus quer para nós, como podemos fazer, tratar as nossas feridas, e são as questões pertinentes da igreja, também como um todo, nosso momento. Então essa palavra ela veio muito a calhar no momento certo e oportuno. Então eu queria que você, que está aqui hoje, você não faltasse semana que vem, porque primeiro a gente pode estar encerrando um assunto ou no meio dele. E também a nossa ceia semana que vem, tá certo? Porque seria, acredito que seria hoje, mas vai ser para a semana que vem. Então, muito importante nós pensarmos aqui em várias coisas. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: então todo Israel ouviu dizer que Saul ferira a guarnição dos filisteus e que Israel se fizera abominável aos filisteus, e o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar, subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo se achava... Vamos lá. Porque o povo se achava... Esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. Minha tradução lá no 7. Ora, alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, mas Saul ficou ainda em Gilgal, e todo o povo seguia tremendo. Amém. Então, pensando nessa fatia aqui de 1 Samuel, nós começamos a compreender aqui um momento de Israel, onde ali os filisteus eram os grandes inimigos.
Eles eram aqueles que se posicionavam contra o povo hebreu. E este povo, ele era muito numeroso em guerra. Muito numeroso. Ali diz o texto que eles tinham, acho que 30 mil carros, né? E que o povo era incontável, de tamanho exército. Que eles poderiam estar enfrentando, lutando contra eles. Então realmente era um povo muito grandioso, e numeroso e poderoso. Eram os filisteus. A palavra de Deus diz assim, mais à frente, que esse momento aqui em que Saul tenta reunir o povo judeu, o povo hebreu, eram cerca de 2.000 homens para poder lutar. Desses 2.000 homens, quando eles tiveram a notícia de toda essa situação, o que eles fizeram? Como diz o outro, pernas para quem te quero. Agora você imagina 2.000 homens contra uma multidão, e poderosos, né? Entre carros, cavaleiros, né? Homens armados, homens preparados para a guerra, homens que sabiam o que queriam fazer. O povo hebreu temeu. Para onde esses homens foram? Diz o texto aí, volta um pouquinho. Isso, não adianta na realidade, né? Vai no 6. Depois de angustiados, esconderam-se nas cavernas. Na minha tradução tá buracos, né? Nas cavernas, nos buracos, nos penhascos, em esconderijos subterrâneos e cisternas. Hoje nós vamos fazer aqui essa reflexão de cada item disso aqui, caverna, espinhais, penhasco, esconderijo subterrâneo e cisterna. Nossos 2-3 cultos vai andar em cima desses pontos aí. Nós vamos ver uma reflexão em cima da palavra de Deus, daquilo que Deus está querendo falar conosco. E quando a gente para pensar nisso, muitos de nós somos desafiados todos os dias a entrarmos, a nos alistarmos nesse combate, nessa guerra. E quando nós recebemos todas as dificuldades, os embates, muitos correm e fogem. A igreja hoje é um lugar, é um ambiente onde muito tem para colher, e poucos são aqueles que querem fazer o trabalho da colheita. Que querem, né? Lá no livro de Mateus diz o quê, né? Que a seara é grande, mas os cearenses são poucos. A seara é grande, porém os ceifeiros são poucos. E realmente somos muito poucos. Somos muito poucos que estão realmente enganjados num projeto chamado Reino de Deus. E nós temos um desafio pela frente, e é muito importante a gente se encontrar. E muitos de nós está enfurnado dentro da caverna, está escondido dentro de uma cisterna, está debaixo da terra, está nos túmulos, né? Na outra tradução, que eu vou ver se depois eu vejo se eles têm, diz que eles se esconderam em todo tipo de lugar, fugindo daquilo que era a vontade de Deus para eles, que era para eles enfrentarem toda aquela situação. Então o povo bateu em retirada, com medo, porque ninguém queria morrer. Quem é que quer morrer? E às vezes a gente entra para dentro de uma caverna com medo de enfrentar uma situação. Quantos de nós às vezes não tem que enfrentar? Se a gente sair fazendo uma pesquisa um a um aqui, essa semana você tem ou não tem uma questão na sua vida que precisa ser resolvida, que você diz importante? Será que essa questão já não era para ter sido resolvida há um tempo atrás? Será que ela já não poderia ter sido enfrentada há um tempo atrás? Será que ela já não poderia ter sido vivida intensamente? E às vezes a gente foge dos amargos na boca, não é verdade? Porque quando você está impotente diante de qualquer situação, você dá um passinho para trás, espera para ver, evita. E aí a gente dá nome para essas coisas de tudo: confronto, luta, dificuldade, estou poupando, não quero isso, não quero aquilo. Mas na verdade nós estamos enfurnados dentro da caverna. Nós estamos escondidos lá, deixando de enfrentar as situações que nós poderíamos estar enfrentando, realizando e edificando e construindo. Porque todas as coisas que nos cercam hoje como homens e mulheres de Deus, elas nos atribulam. Os relacionamentos, os casamentos, as dificuldades, as lutas, os pecados, essas coisas nos cercam. Essas coisas querem nos tirar a nossa paz, querem muitas vezes tirar de nós o sossego, a tranquilidade.
E quando a gente vai pensar, no primeiro lugar que eles entraram, foi numa caverna. E a questão da caverna ela é interessante, porque se você abrir lá, faz favor, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, 9. Esse ar-condicionado está ligado, Henrique? Glória a Deus. Hã? Você aumentou a temperatura? Primeiro Reis 19. Nos leva à história de um homem chamado Elias. Diz a palavra de Deus que Elias entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Elias, homem de Deus, servo do Deus Altíssimo, profeta, homem que falava e as coisas aconteciam, homem cheio da graça e da unção de Deus. Em determinado momento da vida dele, ele vai para dentro de uma caverna, porque ele temeu. Elias ficou com medo. Elias, guarde bem isso, começou a olhar para si. Elias olhava não para a situação, mas para a realidade da vida dele. Coloca para mim o versículo 4, faz favor. Versículo 4 diz assim, não, Samuel não, em Reis. Reis 19, 4. Diz assim: entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Algumas traduções dizem assim: eu não sou melhor que meus pais. Olha, qual era a crise? Qual era a crise aqui de Elias? A crise de Elias de entrar dentro de uma caverna era frustração. Ele estava frustrado, olhando, falando assim: eu não sou melhor do que meus pais. Ele começou a entrar numa atmosfera de comparação. E a frustração, ela hoje é tão pertinente na vida da gente, que pode levar você para dentro de uma caverna. As pessoas frustradas com a vida, com os negócios, com o ministério, com a casa, com o lar, com o casamento, com os relacionamentos, elas se isolam, elas se fecham. E quando você se fecha, você impede de ver o agir de Deus, você impede de ver o que Deus está querendo falar com você, e você entra para dentro de uma caverna. E foi o que aconteceu. Um homem temeroso, Elias. Se você não tem ideia de quem é Elias, ele era um grande profeta da parte do Senhor, homem que abria a boca e que as coisas aconteciam. Ele estava se comparando, ele achou que ele tinha que ser melhor que o pai dele. Ele estava olhando para o outro e fazendo uma reflexão da vida dele, né? E a decepção, ela é tão tremenda às vezes na vida da gente, que a gente começa a olhar: puxa, tenho 40 anos, fulano tem 40 anos, olha o quanto ele já cresceu e eu não cresci nada. Olha o quanto já foi feito. E aí você olha: puxa, eu tenho 30 anos, não casei, né? Às vezes é uma crise mais da mulher. Tenho 40 anos e ainda não casei. Eu tenho 35 anos e ainda não gerei. As pessoas às vezes ficam frustradas, com a vida frustrada, e elas vão descarregar todo o anseio dela, toda a tristeza dela, nos piores lugares, aonde ela não vai receber nada de volta. Muito pelo contrário, a conta, quando ela vem daquilo que é feito, ela é muito grande. As perdas daqueles que olham somente para si e ficam: decepção com a família, decepção com o chefe, decepção com o trabalho, achando que deveria ocupar determinados lugares que ainda não alcançaram, porque olham para o outro. Elias estava em crise, e quando a gente está em crise, a gente entra para dentro de uma caverna, fica frustrado, olha para si com medo, se comparando. Não existe nada pior, irmão,
nada pior, profissionalmente, em qualquer área, de você olhar para você e olhar para o outro. Principalmente nesses dias, nesses tempos em que a gente vive, a gente percebe uma grande frustração. As pessoas frustradas se tornam pessoas invejosas, se tornam pessoas más, por conta das decisões que elas tomam. Sabe, irmão, a nossa oração para essa noite aqui é sair dessa frustração, é colocar isso de lado, apartar isso do nosso coração, e para que Deus possa falar conosco de uma maneira que a gente escute o que Deus está ministrando em nossas vidas, e que a gente venha ocupar, presta bem atenção, que a gente venha ocupar os lugares que Deus preparou para você. Deus preparou para você um lugar. Deus quer que você faça algo. Deus espera de você uma resposta. Deus espera de nós como igreja um agir, um sim para Deus. E às vezes a gente está tão preso, tão fechado dentro daquilo que é nosso mundinho, a nossa vida, que a gente fica escondido lá dentro da caverna e deixa de experimentar o melhor da parte de Deus. Quantos gigantes, quantos guerreiros, quantas pessoas eu não conheci com ministérios tremendos que pararam. Ou profissionalmente, em qualquer área da sua vida, basta uma comparação, uma frustração, e aí para. E é um espírito tão maligno que ele congela você, que você começa a olhar com um fator limitador daquilo que você é. Porque você não é limitado, você é ilimitado. E nesses 2, 3 semanas aqui você vai entender que Deus está colocando você num outro patamar, e que de você vai sair muitas respostas. É da sua vida, parte de você, aquilo que Deus quer construir. Sabe o que é uma coisa bem interessante? Que Elias, Deus quando falou com Elias, precisa abrir, acho que está no 9, ele fala assim: o que fazes aqui? Ele estava dentro da caverna. Sabe, irmão, é muito bom você ler a palavra de Deus com um certo cuidado. Deus foi falar com Elias lá dentro da caverna. Deus, se tiver que falar com você hoje, Ele vai dentro da sua caverna falar para você: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ele poderia muito bem, né, ter ficado do lado de fora da caverna e falado: ô Elias, vem para fora. Mas o que Deus está querendo com isso? O que Deus está querendo? O que Deus está falando? Deus está falando conosco assim, ó, face a face. E se você ficar nesse anseio de ficar frustrado, com medo, inseguro, preso, né, fechado, você não vai experimentar aquilo que Deus quer que você experimente. Existe uma convocação na nossa vida. Ela é coletiva e ao mesmo tempo individual. Deus quer que cada um de nós faça algo para Ele. Isso, irmão, não dá para ser repartido nem ficar escondido. Porque se você recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como nós temos ministrado e pregado aqui, para que Ele seja o Salvador da sua vida, a partir desse momento você tem um Senhor. Amém ou não amém? Diz o texto lá no livro de Romanos, que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, né, e se arrepender dos seus pecados, você será salvo, certo? Ele passa a ser Senhor da sua vida. E se Deus é Senhor da sua vida, você já não toma mais as principais decisões. Deus tem uma resposta para você. E aí é onde vai os conflitos. Porque nós não queremos questionar a Deus naquilo que é bom para nós. Porque se a gente sair fazendo, escreve aí a sua história, e tudo que você colocar no papel é o que vai acontecer na sua vida. Sabe quantos estariam aqui? Talvez nem eu. Não sairia de tão longe para poder vir estar aqui. Não sairia de 3.000 quilômetros para poder morar, colocar aqui a minha vida. A gente nem se conheceria. O que seria uma pena, né? Pelo menos da minha parte. Se Deus entregasse na sua mão o governo total e 100%,
Você talvez estivesse hoje assistindo um jogo, ou num boteco, ou em qualquer outro lugar. Certamente seria muito mais agradável do que estar na presença de Deus. Mas quando nós entregamos o senhorio da nossa vida nas mãos de Jesus, Ele fala conosco: eu tenho algo para você fazer. E essa é a grande questão. Essa é a questão que você precisa responder da sua vida. O que Deus quer que eu faça? Para onde Deus quer que eu me levar? E como eu vou dizer sim a todas as questões que Deus está dizendo para mim, propondo para mim, como servo dele, como filho? Sabe uma coisa muito motivadora? Está no livro de Josué, nós já vamos abrir já. Esse homem, ele realmente era um cara que não ficou frustrado. Abre para mim, por favor, põe lá no livro de Josué, capítulo 14, no versículo 10. Eita. Josué 14, 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Sabe quem está falando? Caleb. Pensa num homem que não se entregou às frustrações da vida. Para pensar na história dele. Com 40 anos de idade, Deus manda ele, Josué e Caleb, ir espiar a terra. Aí eles voltam, olha, a terra é boa, mana leite e mel, só que tem gigante, tem os anaquins, tem um monte de gente lá, vai dar trabalho, mas é a terra que Deus está entregando para nós. Aí o povo fala: não, nós não vamos conseguir conquistar essa terra. O que acontece? O povo não entra na terra prometida. Porém, a bênção de Josué e Caleb, ela permaneceu. Então, eu estava escrevendo aqui, até pensando, né? Esse camarada passou 45 anos, quase o meu tempo de vida, que tenho 43, esperando o dia em que Deus iria entregar para ele o monte que era dele, por herança. Fala a verdade, se ele não podia ser um frustrado. Fala a verdade, se ele não poderia ser aquele que iria lamentar. Como é que esse homem consegue se conservar? É isso que a gente precisa sair daqui hoje, com essa resposta da parte do Espírito Santo. Como se conservar em força, como se conservar em vigor, como compreender tudo isso e não ficar frustrado porque uma porta de emprego não se abriu, porque não entrei num concurso, porque um tal negócio não veio, a comissão era grande. Por que não ficar? Qual é a razão que faz eu e você permanecer firme e inabalável, sem falar: não, eu continuo. Eu continuo. E quando as pessoas acharem que não dá mais, eu continuo. É esses que Deus está olhando. Eu fico pensando na história dele aqui. Nós vamos ver outras histórias de pessoas que perseveraram, que não se deixaram olhar pelas situações, pelas frustrações, porque elas realmente são poderosas. E às vezes a gente entra assim. Abre ali para mim, ó, vai no versículo 11. Olha a descrição daquilo que Caleb fala. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu, há 45 anos atrás. Na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, e eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Para só um pouquinho, irmão. O camarada tem 85 anos. Está falando: dá para mim que eu vou lá. Ele estava indo para a guerra. Ele ainda ia ter que conquistar. Presta atenção aqui, ó. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Veja,
passar 45 anos, na hora de você entrar na terra, vai ter que ter guerra ainda. Aí, irmão, que espírito é esse? De força. Que força é essa? Não é verdade? Eu fico pensando o que passava na cabeça de um homem que com 85 anos de idade. Pega um senhor de 85 anos de idade, normalmente ele vai estar andando devagar, ele vai ter as limitações dele, humanas, físicas, mas não, Caleb não, eu estou forte como no dia em que Deus me prometeu, e se Deus é comigo, eu vou entrar naquela terra e vou tomar posse. O nome dessa terra aí, segue aí no 13. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. No 14, por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Abre o 15. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. O nome do lugar que ele tinha que tomar posse tinha o nome do maior gigante que lá existia, um dos maiores guerreiros que poderia enfrentar um homem de 85 anos liderando um povo. Para falar, negão, tu é grande, mas não é 2, tu vai ter que sair. Pode ter o nome que for, pode ter a luta que for, mas você vai sair, porque ainda nesses dias, Deus certamente me entregará nas tuas mãos, nas minhas mãos. E eu serei, eu viverei. Então, para pensar de uma condição de um homem que fica dentro da caverna, preso, frustrado, a um homem desse nível, motivado, por quem, irmão? Qual o espírito que estava vertendo nele? O que rege a nossa vida? O mesmo Espírito Santo que eu penso que habitava ali e falou, olha, essa terra é sua, você vai dar o nome que você quiser, é uma promessa de Deus para você. E às vezes nas primeiras dificuldades, nas primeiras lutas, nos primeiros medos que a gente sente, a gente abre mão. Por quê? Ficamos com medo. Medo. E aí você tem uma história, né? Fica pensando em Pedro. Pedro estava lá dentro do barco, Jesus andando por cima do mar. Lá vem ele. Aí Pedrão, Jesus é o Senhor? É. Vem, posso ir? Vem. Aí Pedro pisa na água, o maior de todos os milagres, o homem andando sobre o mar, e papapá, e papapá, e papapá. Daqui a pouco Pedro olha para si, e aí ele começa a descer. Aí Jesus estende a mão, segura na mão dele. A palavra de Deus diz que Deus não puxa, mantém uma conversa com ele ali. Aí Deus, homem de pequena fé. Nós somos assim. Tenho certeza que você na sua caminhada já viveu muitas histórias que você se orgulha delas. Histórias de fé, histórias que Deus fez, que Deus moveu, que Deus, nossa, aquele culto, aquele dia, aquela hora, aquela oração, aquele movimento, aquele poder, aquela graça, aqueles dias, aqueles tempos, aqueles lugares. Fulano, Beltrano, Ciclano. Nossa. Aí o tempo passa. Não tem mais fulano, nem Beltrano, nem Ciclano. Não tem lugar mais. Não tem mais louvor, não tem mais nada. Acabou. Você não consegue perceber que o Espírito continua ainda pairando. Que o Espírito Santo continua fazendo. Porque você está atribuindo a lugares, a pessoas, a coisas que na vida da gente sempre vão passar. E aí, irmão, eu já caí nessa muitas vezes. Saudade do tempo em que eu me converti. Eu me lembro que eu me converti lá em Santos, eu e Israela, a gente ia para a igreja, tinha 20 membros. Era bom demais. Porque se eu respirasse mais forte, meu pastor já ouvia. Tudo bem? Estou percebendo a sua respiração mais forte? Não, desculpa atrapalhar o culto, pastor. Muito bom. Naqueles dias, nossos jejuns e orações eram pelo crescimento, eram
pelo fortalecimento, né? Era uma dificuldade ser irmão, porque era um chamado, para mim já era um chamado. Qual era o seu chamado? Ser irmão, porque era difícil ser irmão. Quem dirá qualquer outra coisa? Difícil, dias difíceis, mas assim, dias gloriosos, onde a gente sentava junto para estudar a palavra, ouvia, aprendia aos pés de Gamaliel, instrução. Aí cresceu, foi para 40, foi para 60, foi para 100, foi para 150, foi para 200, e aí Deus avançando, o tempo todo Deus avançando. E se você não está ligado no Espírito, você fica preso no seu passado. Conheço muitos cristãos daquela época, que a história é de frustração. Não tive oportunidade, não me chamaram, não me convocaram, não sou, não fui. Colegas de trabalho, ambiente de trabalho então, você deu sorte. Você conseguiu passar, mas na sua época era mais fácil passar num concurso. Na sua época era... Não, irmão, os tempos são os mesmos para todos. Não muda. Não muda. Não tem tempo, não tem dificuldade. Se você pegar a história lá do Walmart, lá, o camarada com 50 anos, um dia eu vou fazer um culto só para pregar sobre 50 homens que partiram dos 50 para construir um império. O Walmart, o cara dono da Globo e muitos outros grandes homens dessa terra que resolveram falar: eu vou agir, eu vou agir. Eu não vou mais ficar reclamando daquilo que eu não tenho, daquilo que eu não posso, ou daquilo que fizeram para mim, mas eu vou agir, eu vou sair de dentro da minha caverna. Eu não vou mais reagir a tudo que está à minha volta. E a gente às vezes fica reagindo, e pensando, irmão, presta atenção, como seria bom se eu fosse rico, se eu ganhasse, se eu tivesse, se eu fosse, se eu voltasse. As pessoas estão frustradas e essa frustração está prendendo os homens de Deus. Porque essa frustração faz esses homens ficarem olhando para si, perdendo o espaço daquilo que Deus está falando e está convocando. Um chamamento de Deus, uma convocação de Deus. Ontem eu recebi uma mensagem de um amado queridíssimo, né? E ele estava falando assim: eu estou escandalosamente cansado, pastor. E ele começa a narrar ali, né? Ele é muito envolvido. Eu trabalho muito, ele sai 5 horas da manhã de Santos, sobe a São Paulo, 1 hora subindo, mais trânsito em São Paulo, chega em casa às 8h30, 9 horas da noite, é líder geral da Igreja Cristã da Família. Hoje eu prego em São Paulo, depois eu desço, prego em Santos, prego não sei o que lá. Lembrei de você, estou aqui na praia, estou lembrando de você, das nossas conversas. Como era bom sentar com você e conversar. Que privilégio eu tive. E você falou que eu ia viver isso. E hoje eu estou aqui dizendo para você como é bom a gente estar junto, como é bom servir a Deus junto. Ele está vivendo um momento da vida dele onde ele está dando tudo, não está ficando com nada. Tudo. E eu reforcei, negão, é o seguinte: o caldo vai ficar maior, Deus vai te usar. Agora não esmorece, não entrega, persevera. Vai ficar cansado, e tomara que você fique com as olheiras igual a minha, ou pior. Tomara que o seu tempo seja todo tomado, mas que a unção de Deus e a glória de Deus seja algo latente na sua vida. Nós precisamos aprender a viver, parar de olhar e parar de ficar frustrado. Caleb teve que conviver com incredulidade. Não é difícil conviver com alguém incrédulo? É muito difícil conviver com alguém incrédulo. E o incrédulo é aquele que não crê absolutamente nada. A força dele está no poderio dele. Então eu posso, então eu sou. Sabe, a grandeza do homem está em quando ele pode e não faz, porque ele tem Deus na vida dele que diz se pode ou se não pode fazer. Se nós conseguirmos isso, nós vamos realmente avançar.
as lutas, as dificuldades, né? Elas são a grande preparação de Deus para lugares maiores e lugares melhores. Em nenhum momento o plano de Deus é de que você permaneça em frustração, preso, escondido. Eu fico pensando em Caleb, que ele teve um grande inimigo, foi o tempo. Deve ter sido o maior de todos os adversários. Se você parar para pensar, o tempo, quando as coisas não acontecem, é difícil. O tempo passa, não acontece, o cabelo vai ficando branco, ou vai caindo, não é verdade? As mulheres começam a ver as primeiras raízes brancas, e elas começam a repreender aquilo, falando que isso não é de Deus, e aí elas compram aquele tonalizante poderoso, para esconder o tempo, mas ele está ali, está bem disfarçado, mas ele existe, não é verdade? Ele é um adversário tremendo, porque você faz, depois de 15 dias ele está lá de novo. Não é? Sim ou não? Essa é a dificuldade, é a luta, o tempo. Agora para pensar, Caleb, ele tinha tudo para ficar frustrado, ele tinha tudo para ficar mal, triste, desistir. Ele tinha tudo para dizer não dá mais, eu não aguento mais, né? Eu fico lembrando, tem uma história que eu deixei separada ali, que está no livro de Samuel, a respeito de Davi. Davi era um cara motivado também. Davi era um cara que quando ele quis restaurar a sorte de Israel, ele foi lá buscar a arca da aliança. Feliz da vida, felizão da vida. Ele foi lá, pegou a arca, colocou a arca num carro de boi e vem com a arca, os bois puxando, e diz a Bíblia que ele vinha saltitante pulando, dançando, se alegrando. A arca está voltando para o seu devido lugar, para estar no meio do povo de Deus. E aí ele vem, salmodiando, daqui a pouco a arca inclina. Nisso que inclina, um cidadão chamado Uzá, fala Uzá, põe a mão na arca, morre na hora, fulminado. Mas que coisa é essa? Nós estamos trazendo a arca de Deus para o seu devido lugar, só porque o carro do boi inclinou um pouquinho, o cara colocou a mão na ânsia de ajudar, morreu, porque não era para ele pôr a mão. Os únicos que poderiam colocar a mão na arca eram os levitas. A intenção pode ser boa, mas se Deus não mandou você pôr a mão, não põe. Davi tinha tudo para falar assim: pô, tu tá de brincadeira comigo, Deus, eu estou restaurando, a sua arca está voltando. A arca representava a própria presença do Deus vivo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Estou fazendo a obra de Deus, estou cuidando tão bem da minha casa, do meu esposo, da minha esposa, levanto cedo, faço tudo. Olha aí a vida que eu tenho levado, olha as lutas que eu tenho passado, olha as dificuldades. É justo isso, Deus? E quando a gente menos podia, né, imaginar uma outra situação, você poderia ficar triste, abatido, né, chateado. Davi não ficou. Ele pegou a arca, levou para a casa de Obed-edom. Fala, Obed-edom. Obed-edom deixou a arca lá 3 meses. E enquanto a arca ficava lá, a casa de Obed-edom prosperou. Aí ele entendeu que a arca só poderia ser movida com os adoradores e os levitas. Aí ele volta a arca de novo. Bora pegar a arca e vamos levar ela agora. Ele poderia ter falado aqui, eu não ponho nem mais a mão nessa arca, vai que morre mais alguém. É a capacidade que o homem tem de não se entregar e não desistir.
a capacidade que eu e você temos de cair e levantar, a tempo e a fora de tempo, irmão. Esse é o espírito que estava no Caleb, é o espírito que estava em Davi, é o espírito que está sobre aqueles que perseveram em buscar. Bateu, caiu, levantou. E a grandeza do homem tá, irmão, não em permanecer, mas em levantar. O homem que cai, beleza, você caiu, fica tranquilo. Aí você fica olhando, levantou, parabéns, você levantou. Para ver o meu filho motivado, quando ele era pequenininho, a Marina, as crianças, caiu, a gente não corre, segura, que a vontade é louca de estender a mão, deixa, levanta, não foi nada. Aí ele olhava, o olho cheio de lágrimas, levantava, dava uma chorada, a hora que ele ficava de pé, começava a andar, aí festa, aí cara, é isso aí, vamos avançar, bora andar, bora correr. Aí vinha lá, passava a mão na cabeça dele assim, e ó, bora, sai, vai brincar. Ensina o seu filho. Deus está ensinando você. Não está preocupado se tu está no chão, se está doendo, se está rolando, se está isso, se está aquilo. Deus está preocupado se você tem capacidade de levantar, de você perseverar, de você voltar a pôr a mão na arca, de você sair desse campo de frustração, um campo de prisão, sair de dentro da caverna, sair de dentro das coisas que tem amarrado você, prendido você. E Deus está esperando realmente você se levantar e falar: estou de pé, Senhor, eu estou de pé. Ótimo, filho, vou te dar uma limpada aqui e você caminha, e aí eu vou ser com você. Davi tinha tudo. Eu fico pensando quantas vezes, né? Quantos de nós aqui não poderíamos ter desistido de muitas coisas dentro do reino de Deus, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da vida que você está levando. Eu vou dizer para você, homem de Deus e mulher de Deus, não abra mão do seu casamento, não abra mão do seu esposo, não abra mão da sua esposa, não abra, irmão, porque sem vergonha e safado aí fora tem muito, e é fácil. Então às vezes o cara acha que ele é o coqueluche do momento, a mulher acha que ela é a deusa grega, que é irresistível. Irmão, está fácil de responder. O banquete do inferno é cada vez mais rápido e mais fácil. Isso está te conduzindo para onde? Para onde isso leva você? Para onde isso leva você? Quantas e quantas histórias, quantas e quantas vezes: pastor, ele vai ficar doente, na hora que ele ficar doente, quem vai cuidar vai ser eu, você quer ver? De dito e feito, volta que nem um cordeiro, volta que nem uma cordeira, cabeça baixa, foi mal. É que nem o filho da gente, né? Uma vez o Azaf pegou a bola de basquete, e a gente tinha uma cristaleira, lá não era cristaleira, né? Eram uns cristais que a gente, uns copos. Eu adorava aqueles copos. Era cada um mais lindo que o outro, de cristal. Tomava coca, um copo de cristal. Chegava a fazer aquele soninho assim. Rapaz, esse abençoado virou de costa com aquela bola aí. Só escutei. Mas acho que não ficou um, né? Acho que ficou 3. Que ele mesmo deu conta dos 3 depois. As coisas que de valor, que a gente acha que tem valor, para mim é muito mais divertido contar a história do que realmente aquele copo. Não serve de nada. No que você está dando valor? O que você tem dado valor? O que vale para você hoje? Vale quem está do seu lado aí, irmão. Quem é que está do seu lado? Olha aí para quem está do seu lado. Não vale chorar e nem agredir a pessoa. Se puder trazer água para mim aqui. Não belisque a sua esposa nem seu esposo, por favor. Estou acabando. O segundo ponto, irmão, são 8h15 aqui.
Eu vou entrar aqui nesse assunto. Se o seu coração está frustrado, triste, ou se o Espírito Santo tem falado para você durante essa palavra que você está preso, deixa Deus falar com você. Nós vamos daqui a pouco orar, nós vamos louvar a Deus aqui e você vai ser liberto. Mas a ação, a atitude de transformação e de mudança vai partir de você. Vai partir de você. E Deus vai colocar você no seu devido lugar. Nós estamos vivendo um tempo de oportunidades. Diga, tempo de oportunidades. Porque tempo de crise, o mundo já está falando que nós já estamos tendo. Agora o tempo de oportunidade, de nós fazermos algo pelas pessoas, é agora. E essa é a maior das riquezas que eu e você temos. Porque sozinho nós não vamos conseguir construir a casa lá que foi queimada. Não vai dar. Agora se eu e você juntar, aí a gente consegue. Porque nós já levantamos uma casa. Nós já fizemos coisa que o mundo diz que não é possível. Nós podemos fazer muita coisa junto. Então nós estamos vivendo, presta atenção, irmão, nós estamos vivendo o melhor de todos os tempos. O melhor de todos os tempos, o melhor de todos os dias é agora, é hoje. É o tempo dos negócios, é o tempo das respostas de Deus, é o tempo que os homens estão decidindo casar e eles vão pedir as irmãs em casamento. Eu posso ouvir um glória a Deus? É o tempo que nós vamos evangelizar lá na faculdade de engenharia, para aqueles cabras se converter, né? Nós estamos vivendo o melhor de todos os tempos, irmão. Porque esse é o melhor tempo. Esse aqui é o melhor dia. Amanhã, a hora que você levantar, você pode falar assim: hoje é o melhor dia que eu posso viver. Não existe outro melhor dia. Essa segunda-feira vai ser tremenda. Vai ser tremenda. Vai ser tremenda. O meu telefone, eu lembro uma vez, eu fiquei mal, desempregado, tal, uma luta. Aí meu telefone tocava, Israela, minha bênção chegou. Corria, me cobrando, tá. Não, eu estou desempregado. Voltou o cheque, segura aí, dá uma força. Aí o telefone tocava, minha bênção chegou. Oi, mãe. Não, tô bem. Se a senhora chama isso de bem, eu tô bem. Aí o telefone tocou, minha bênção chegou. Senhor Ricardo, o senhor foi altamente indicado para ocupar um cargo aqui. Eu preciso ser de você. Estamos dispostos a pagar um bom salário. Eu não sei, espera só um momento. Aí, barulho da agenda. Você, amanhã, que horas? Aí eu atrasava. 9, pode ser 9:30? Pode. Fui lá. Aí minha bênção chegou. Aí é o melhor dia. Agora não, o cara não atende o telefone. Misericórdia, eu não vou atender. Número desconhecido, estão protegendo, querem me pegar. Não, que... mais um pouco. Sai de reto. Não, repreende, né? Por quê? Porque a gente não quer enfrentar, não quer viver, não quer saber o tamanho do gigante. Sabe, tem uma coisa na vida da gente, só para a gente concluir aqui, que é a aprovação. Muitos de nós somos provados, né? Normalmente o cristão fiel e verdadeiro, ele passa por situações na vida dele, aonde a fé dele vai ser testada e vai ser provada. Faz parte, está no pacote, irmão. Acontece. Só que as provações, quando elas são divinas, elas se tornam passageiras. Elas vêm, elas produzem um efeito na sua vida e elas colocam você para rodar de novo. Agora, se você está vivendo provações na sua vida que diz respeito ao seu comportamento diante do pecado, então, irmão, você está colhendo fruto das escolhas erradas que você fez. Porque escolheu errado, vai passar pelo errado. Não tem jeito. Não tem jeito, é tão certo como o sol que vai nascer amanhã nessa terra. E aqui não dá para ter dúvida que ele vai nascer, irmão. Porque ele nasce mesmo e ele vem com força. Ele, né? Ele é o sol, aqui é sol.
Eu falo para os irmãos lá, eu falo assim, aqui no Piauí é muito mais perto do sol do que aí, no sul. Nós estamos pertinho, é coisa de 500, 600 metros dele. Então as dificuldades que a gente passa, as lutas que a gente passa por conta das escolhas erradas, são provações, fruto do pecado. Agora, se você não pecou, está vivendo uma luta, uma dificuldade, irmão, desanima não. Desanima não. A aprovação é o caminho melhor que Deus escolheu para poder fazer o homem ascender, para fazer o homem sair da zona dele de conforto. A aprovação, ela é o que, irmão? Ela é o trampolim para uma vitória. Você já viu alguém falar assim, estive em Londres, Nova York, lá fui tremendamente engrandecido. Eu vivi uma mudança de vida lá, genuína. Vivi um momento ali tremendo. Nossa, minha transformação de consciência naquela terra foi gigantesca. Alguém conhece alguém narrando uma história assim? Não, normalmente a história diz assim: passei uma luta grande que o telefone tocava, e aí eu corria para atender. Antes de eu pegar, eu falava, minha bênção chegou. Nunca mais esqueça. Você cresceu, o que você tem de maturidade até os dias de hoje foi por conta das lutas e dificuldades que você passou. Você só é o que é porque você estudou para entrar no seu trabalho. Você só é o que é porque você teve que malhar muito, muito, muito e muito. Porque você está esperando alguma coisa fácil, sentado aqui e falar, Jesus, manda aí, manda a tua bênção. Não, irmão, bem-vindo ao mundo real. Não funciona assim. Tem que ter investimento. Tem que ter investimento. Dentro de um relacionamento com familiar, com minha esposa, com meus filhos, tem que ter investimento. Sem energia, sem você colocar algo ali, não acontece nada. Se você não promover as pessoas que estão à sua volta, elogiando, dizendo para elas, olha como você é importante na minha vida, graças a Deus pela sua vida, como é que você quer produzir alguma mudança? Como é que nós vamos contar uma história lá no futuro de sucesso? Como é que nós vamos dizer assim, não, eu vi. E às vezes a gente está vivendo momentos de provação e de luta, o que a gente mais faz? Começa a fechar, porque uma porta de alegria, de bênção, de favor e de felicidade, ela só se abre para fora. E a aprovação, ela cutuca você e você começa a fazer assim, olhar para si. E aí você olha assim, não, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, fulano não me ama, Beltrano não me ama. Chega a ser até um forró, fulano não me ama, ciclano não me ama. Ninguém me ouve, ninguém me escuta, ninguém olha para mim. Eu não tenho parecer, eu não sou bonito, eu sou feio, eu sou feia, eu sou gordo, eu sou magro. Olha, os gordos são as melhores pessoas, já vou logo falando. As pessoas olham e falam frustradas, chateadas, amarguradas, porque a aprovação ela vai fazendo assim, ela vai cutucando. Só que a porta de alegria, de expansão, lembra do Mandiopan? A porta de expansão nossa está justamente no movimento contrário, de a gente falar assim, estou na prova, estou vivendo um momento de luta na minha vida, um momento de grande aperto e apuro, então eu vou me doar. Eu vou viver esse negócio como se fosse o meu último dia. Eu vou viver isso aqui intensamente, porque hoje Deus vai fazer alguma coisa. É a mão contrária, irmão. Deixa eu falar essa situação. É uma mão contrária. Se você pegar e falar, não dá, não isso, não aquilo, você vem para trás e não expande, você não cresce. Se você olhar a vida de Jesus Cristo, o tempo todo, ele foi apertado, foi provado. Satanás levou ele para cá, levou ele para lá, disse para ele um monte de coisa que poderia ele vir falar, não aguento mais, não dá. Só que ele expandiu, ele não se reteve. E às vezes tem homens e mulheres que estão aqui frustrados com a vida, com os relacionamentos, com pessoas, com coisas, com igreja, com tudo que está à sua volta, porque vive frustrado e não consegue expandir e falar assim, não, eu nasci para adorar a Deus. Nós ficamos cantando aqui um monte de coisa, mas nós temos que viver esse negócio. Nós nascemos para adorar a Deus, nós nascemos para glorificar a Deus, é o que a gente canta.
gente fala. Isso a gente canta, fala, a gente tem que viver isso. Porque senão a vida é assim, ó, olha para si, olha para si, olha para si, olha para si, olha para si. Abre em Daniel 3, estou acabando. Olha que coisa tremenda, abre aqui para mim, rapidinho. Eu não marquei o versículo, cara. Avança aí. Avança. Avança. Pode ir. Vai. Aí. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chama. Segue. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Os irmãos do louvor podem subir. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram-se e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim com eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba que o rei, não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem em que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados em que nós atiramos no fogo? E ele respondeu: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram. Desculpa, irmãos, eu não marquei o versículo, por isso que eu tive que ler tudo. Presta atenção.
essa é a história de 3 homens que não se prostraram, não se renderam. Esses homens, eles foram levados ao rei Nabucodonosor, e o rei falou: se vocês não se curvarem, vocês vão morrer. E nós não vamos nos curvar. Eu não vou me curvar diante de nenhuma situação, quanto menos de você. Então nós vamos mandar matar você. Não tem problema. E eles foram para a fornalha amarrados. Só que tem um detalhe assim, muito pequenininho, que diz muita coisa para nós aqui hoje, para a gente encerrar aqui e continuar na semana que vem. Eles foram para a fornalha no 24, põe no 24. Eles estavam como? Amarrados. Na hora que o rei, que ele começou a olhar para dentro, como é que eles estavam lá dentro? Desamarrados. E com eles havia mais um homem que tinha a semelhança do Filho de Deus, de Filho dos homens. Sabe, irmão, nós vamos ser lançados na fornalha. Amém? Goste você ou não? Só que a luta, a dificuldade que você está passando, ela só pode produzir uma coisa na sua vida: queimar as cordas, para que você seja livre. Então a gente vê homens e mulheres que às vezes estão dentro da fornalha, dentro da caverna, dentro da fornalha, dentro de vários outros lugares difíceis, onde você fala: como é que eu saio daqui? Como é que eu faço? Achando que Deus deixou, achando que Deus abandonou, achando que Deus não fala mais, achando que Deus Ele não se preocupa mais comigo. E as provações que de tão perto às vezes nos cercam, elas só querem produzir uma única coisa na sua vida: uma vida de liberdade. Livre. Então, aí o rei olha lá para dentro, e Nabucodonosor, ele era mau, né? Na hora que ele sai, eu não vou ler mais, mas diz a Bíblia que ele fala: a partir de agora, todos vão se curvar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Presta atenção. Hoje é o primeiro culto. Semana que vem eu volto a falar no assunto. Deus está convocando você para fazer a diferença. Deus está visitando você na sua caverna, no buraco em que você caiu, para poder falar com você, para poder dizer para você o tamanho do seu valor. E onde você está, presta bastante atenção, irmão, para você saber que no meio de vocês passou um profeta um dia. No meio de vocês, Deus vai trazer libertação. Em que não tem dificuldade, ou luta, ou guerra, com filho, com esposa, com esposo, com trabalho, com dificuldade. Não é porque a nossa terra não tem empresa, não tem indústria, não tem isso, não tem aquilo, que a gente vai deixar de viver aquilo que é o plano de Deus. Se tem um lugar, presta atenção, se tem um lugar onde Deus vai operar grandemente, e nós vamos ficar como os que sonham, é aqui. Porque da onde tem, a gente sempre espera que vem, mas da onde não tem, nós só podemos falar: Senhor, agora está por tua conta. E Deus é especialista em suprir aquele que acha, aquele que confia e espera nele. Caleb, lembra, Caleb passou 45 anos esperando de uma maneira animosa, falando: eu vou viver o melhor de todos os tempos na minha vida. Deus está convocando a todos nós para sairmos de dentro da caverna, sairmos de dentro dos buracos, para vivermos uma vida plena e absoluta diante dele.
Amém? Feche seus olhos. Aleluia. Vamos nos colocar de pé para adorar ao Senhor. É Ele quem guerreia as nossas guerras. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não age agora, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, viver a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus.
sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Aleluia. Amado, feche seus olhos. Deixa Deus falar no seu coração nesse momento. Deixa o Espírito Santo falar com você. Uma das coisas mais tremendas assim, que a gente às vezes acha que não pode acontecer conosco, é Deus vir falar com você. Os dias eles estão tão maus, tão ruins, as pessoas, o maligno, as lutas, as provações, que a gente acha que Deus não vem falar mais, que Deus não está falando mais. É mais fácil a gente crer que Deus não fala mais do que a gente falar, não, Deus fala, eu que eu não estou ouvindo. Elias foi um grande homem de Deus. Ele viveu uma experiência. Ele fez muita coisa por causa de um recado de uma mulher que falou que ia matar ele. Ele correu, fugiu. Ele foi para dentro de uma caverna. Lá nessa caverna, Deus entrou lá e foi falar com ele. E quando Deus falou com ele, perguntou para ele, Elias, o que fazes aqui? Porque aqui não é o seu lugar. É o que Deus estava querendo dizer para ele. A condição de frustração, a condição de medo, a condição de servidão, de escravidão, ou qualquer outra coisa que você possa estar passando na sua vida, não é para ela estar aí. De você se achar impotente, de você não se achar digno, ou qualquer outra coisa. Deus vai falar com você, irmão. Ele vai perguntar para você, o que fazes aqui, filho? O que você está fazendo aqui? Sabe por quê, irmão? Porque o sangue que verteu na cruz é o sangue do Cordeiro. É o perfeito sangue que tira o pecado do mundo. E esse sangue está sobre a sua vida. Então daí o devido valor seu, uma vez que você levantou a mão para Jesus como Senhor e Salvador. Presta bastante atenção. A melhor condição do homem, de todas as que eu vi dentro da palavra de Deus, é a de rendimento. Ou seja, você está rendido diante de Deus. Eu vi grandes homens de Deus, muitos homens de negócios, muitos homens de não negócios, muitos pastores, muitos líderes. Vi muitos homens que fizeram grandes coisas na presença de Deus. Todos eles tinham uma única característica, a de estar rendido diante de Deus. Eles reconheciam a grandeza, reconheciam quem Deus é, que Ele é absoluto, soberano, e que nada nessa terra é maior do que a grandeza de Deus. Eu queria que você se rendesse nesse momento. Você tivesse um momento seu com Deus. É mais 5 minutos só de rendimento. E enquanto nós vamos nos rendendo aqui como igreja, sabe, irmãos, é muito importante. Nós estamos num momento onde Deus está convocando. Nós precisamos nos render à vontade dEle e nos render como homens diante de Deus. E enquanto nós estamos aqui, se você, e nós vamos adorar a Deus agora, nessa oração, e nesse mesmo momento, se você que está aqui numa condição de que você quer receber a Jesus Cristo como Senhor, Salvador da sua vida, você quer fazer uma aliança com Ele e falar assim, eu também quero me render ao Senhor.
Eu vou ficar aqui na frente, enquanto nós vamos nos rendendo, você vem aqui. E depois nós vamos orar. Renda-se a Deus nesse momento. Feche seus olhos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho, renda-se, renda-se. entrego a Deus. As minhas mãos purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Renda-se. Renda-se. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, Vou respirar no ar, e sejam todos pra ti, ó eis-me aqui, rendido estou. Melhor condição. Eu sou teu
Estamos aqui com dois amados do Senhor. Eles estão se rendendo ao Senhor dos Senhores. São casados. Amém. Uma família. Rendendo-se à grandeza de Deus. E hoje a história da vida de vocês muda. Amém. Muda tudo. Então vocês vão orar comigo e a igreja vai acompanhar. E se tem alguém no nosso meio que quer agora entregar a sua vida para Jesus Cristo, e você quiser vir aqui, vem aqui que nós vamos orar. Amém. Orem comigo, em voz alta. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego minha vida no teu altar. Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, os meus erros, e me livra da morte eterna. Eu sei que hoje o teu sangue sobre mim vai fazer toda a diferença. A minha caminhada, Senhor, é para te glorificar. E hoje eu me rendo à tua grandeza, ao teu senhorio, ao teu poder, ao teu sacrifício, para a glória eterna do teu santo nome. Amém, amém e amém. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. Deus está fazendo algo grande no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Os irmãos aí, tá pronto aí o vídeo? Aleluia. O vídeo de sexta e de ontem, né? Ó, os irmãos do louvor, abre aí um pouquinho o espaço. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted with you. No moment is wasted. The sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all
the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. You lead the way, God, you're right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now.
tem o culto de oração. Você que gosta de orar está convidado a estar participando aqui, às 7 horas na igreja. No sábado é o culto dos jovens. Toda a igreja foi convidada, é feito pelos jovens, muito legal, muito top, às 8 horas aqui na igreja. No domingo tem o culto da família. Você está convidado a estar participando para receber uma palavra abençoada por Deus, às 6h30 aqui na igreja. E você que quer ser um membro da nossa igreja, você preencher uma fichinha de membro para que a igreja consiga conhecer você e que você consiga participar de uma das nossas pequenas famílias. Então, durante toda a semana está tendo pequenas famílias e você que ainda não se encaixa em nenhuma, procure no fundo da igreja um mural que tem com os horários e as localizações de todas as pequenas famílias. Não fique de fora dessa. Esse foi as notícias do CHE News de hoje, gente. Então, se você gostou, curte, compartilha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tá bom, glória a Deus. Nós estamos aperfeiçoando aí o nosso THE News. E, né, nós vamos passar as notícias de tudo que vai acontecer via imagem. Então, já compramos algumas coisas, falta um microfone poderoso aí que está sendo providenciado. Aliás, já compraram, né? Compramos, estamos importando, né? Estamos chique. Um microfone poderoso. Glória a Deus. Então aqui está sexta-feira, né? Na Poticabana, os jovens se reuniram. Ontem tivemos aqui o karaokê. Depois do karaokê, tivemos o louvorzão, karaokê. Depois os irmãos ficaram aqui. Bênção. Amados, importante você que está frequentando a Igreja Cristã na Família, procurar uma pequena família para que você possa congregar, tá certo? Durante a semana. Se você tem dúvida, lá no final da igreja tem um quadro com as pequenas famílias abertas ali. Qualquer coisa você pode me procurar, pode procurar a minha esposa, pode procurar a Andréia, os irmãos que estão aqui à frente, e a gente vai ter o maior prazer de poder estar indicando para você um lugar. Amém? Glória a Deus. Eu preciso falar aqui rapidamente, irmãos. Nós vamos iniciar uma campanha, tá certo? Presta atenção aqui, é 1 minuto, estou encerrando. Nós vamos iniciar uma campanha de evangelismo, visando o nosso ano de multiplicação, né? Então, quem é que pode participar da campanha de evangelismo com o GEP Sal? São os irmãos da igreja que estão fazendo ou já fizeram o GEP e sentem que têm habilidade para poder falar da palavra de Deus. Como funciona, pastor? Os estudos são simples, eles são pergunta e resposta. Está aqui, é o manual do professor e esse é o manual do aluno, das pessoas. Para quem que é? É para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Então, você, irmão, que está disposto a evangelizar, você tem 2, 3 amigos ou mais pessoas que você quer falar do amor de Deus, nós queremos falar com você. Tá certo? Então você vai sentar e você vai sentar com mais 2, 3 pessoas para poder pregar para elas. São perguntas básicas e simples que todo iniciante tem, só para a gente poder ilustrar aqui esse momento. Por exemplo, a primeira pergunta: você algum dia já teve a curiosidade de saber por quem e como a Bíblia foi escrita? Né? Aí as pessoas vão falar, cada um vai dar a sua opinião e nós vamos apresentar para ela como a palavra de Deus foi produzida. Tá certo? Então, irmãos, nós vamos começar um curso, presta atenção. Esse curso ele vai durar 3 semanas. Vai ser somente no sábado, dado pelo Mozinho, tá? Então, em agosto, nós iniciamos esse projeto aqui. Então, você que está interessado em pregar, anunciar o reino de Deus, você procura o Mozinho, né? Dá o seu nome para ele, para que a gente possa pensar em produzir o material. Nós vamos trazer o material de São Paulo, ou nós vamos produzir aqui em Teresina mesmo. Tá certo? Glória a Deus. Qualquer dúvida, fala com ele. Então, muito importante, né? A disposição nossa é de abrir pelo menos 30 pessoas, de 30 a 50 pessoas que queiram falar do amor de Deus. Para 3 pessoas, são 50 novas pessoas ouvindo a Bíblia. Tá certo? Nós queremos pregar o Evangelho, ensinar as pessoas as boas novas do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Jesus.
Amém. Irmãos, nós tínhamos anunciado, pode dar a mão para quem está do seu lado. A gente tinha anunciado o culto de mulheres, né, para o dia 4/7, que seria a semana que vem. Nós estamos adiando esse culto para o dia 11/7, tá certo? Às 17 horas. Vencendo a ansiedade com Cristo. É um evento, pastor. Tá certo? Amados, esse é um programa que nós estamos recebendo de São Paulo, né? Do Ministério de Mulheres da Igreja Cristã da Família. Então, é uma outra ferramenta onde nós vamos anunciar o reino de Deus. Então, você, mulher, não pode ficar de fora. A intenção é, traga uma pessoa que não conhece a Jesus. Não é para trazer a sua amiga, que você adora ela e ela é da outra igreja. É para você trazer uma pessoa que não conhece a Jesus. Ah, não trouxe ninguém. Então vem, porque Deus tem uma palavra sobre ansiedade tremenda para te dar. Uma coisa muito boa. Fiquei com água na boca de eu ministrar, mas já elegeram aí a grande palestrante. Amém? Cantina, hoje tem cantina também. Canja? Mingau de milho. Solta a mão de quem está do seu lado. Só, põe a mão assim na sua barriga. Eu hoje vou sentir uma fome tremenda. Fome de comer mingau de milho. Ah, chá, eu não sei falar esses nomes. Chá de não sei quem. Chá de burro. Mingau de milho, dá a mão para quem está do seu lado. Na hora que você sair ali, você vai ver. Joia. Quarta-feira agora, culto de Déboras. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus está movendo algo no nosso meio. Presta bastante atenção. Tirando você da caverna, indo falar com você lá dentro, ministrando, ensinando, para que você construa algo com Ele. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez a vida dos visitantes aqui. Abençoar você. Amém? Depois você dá um abraço no Marcos. Ontem foi aniversário do Marcos, né? O esposo da terra, amado, querido. Tivemos algumas surpresas e Deus está movendo no nosso meio. Pessoas com dons e talentos para adoração. A Lorena ontem cantou, né? Eu sei que ela vai ficar vermelha até umas horas, mas a voz dela, né? Os bastidores já estão querendo capturar ela para o louvor, né? E Deus, presta atenção. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus está chamando você. Você está sendo